Nós vamos conversar, meus amigos, sobre... Deixa eu destacar aqui para você. A CUIA, Centro de Design do Ceará, espaço que integra a rede pública de equipamentos culturais da Secretaria de Cultura do Estado do Ceará, com gestão em parceria com o Instituto Mirante de Cultura e Arte, lançou o edital de credenciamento de designers para a realização de ações formativas e cursos livres de curta duração voltado para todo o território cearense. Esse edital, gente, completo e o cadastro está disponível no site do Instituto Mirante. E para falar sobre o assunto, eu estou recebendo aqui no nosso estúdio a Cláudia Salles, ela é coordenadora de formação, e o Rodrigo Costa Lima, ele é diretor da CUIA e vai trazer mais detalhes para a gente nesta manhã. Muito bom dia aos dois, sejam todos muito bem-vindos. Vou começar com a Cláudia, que é a coordenadora dessa formação. Bom dia, Cláudia, tudo bem com você? Bom dia, tudo ótimo. O Rodrigo, bom dia, tudo bem? Oi, bom dia. Bom dia. Sejam todos muito bem-vindos. Cláudia, eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente como é que vocês formataram essa formação, por gentileza. O credenciamento de designs para ações formativas já é um projeto que está conosco desde o ano passado, e ela é uma tentativa de fazer um trabalho colaborativo com todos os designers do estado do Ceará, convocando esses designers a ser participantes ativos das nossas formações oferecidas pela CUIA. Eu acho que o Rodrigo poderia também ajudar nessa fala inicial, como diretor do centro, como é que essa formação, como é que esse projeto se encaixa perfeitamente dentro das políticas do governo do estado e da própria CUIA, o Centro de Design do Ceará. Rodrigo, complementa essa fala inicial. Tá. Bom dia novamente. Eu gostaria primeiro de apresentar a CUIA como esse equipamento público cultural que ele tem como missão valorizar a cultura do design no estado do Ceará. E a gente tem essa missão de atuar em todo o estado do Ceará. A gente tem a sede do equipamento em Fortaleza, mas com esse objetivo de atuar em todo o estado, a gente vem firmando parcerias e estabelecendo conexões com outros equipamentos culturais nos municípios do interior, né? A gente tem no Xerambim a Casa do Antônio Conselheiro, que é um parceiro também já desde o ano passado, que a gente realizou ações em conjunto. Esse ano a gente está firmando também parceria com a Casa do Sagadeirado, no Quixadá, e ainda com o Centro Cultural do Cariri, no Crato, e a Secretaria de Cultura de Sobral. E a ideia é formar essa rede, né, onde a gente tem pontos de apoio para pensar a cultura do design e para fomentar essa cultura do design. E o edital de formação, ele é uma parte, né, de uma série de editais que a gente está agora lançando. A Cláudia está preparando aí mais alguns editais para serem lançados, agora no mês de junho e julho, que vão atender essa demanda de descentralização da política pública voltada para o design, né, atendendo às regiões do estado, né, todas as regiões do estado. Eu queria, Cláudia, que você pudesse detalhar um pouquinho sobre esse processo de formação, como é que ele vai acontecer, como é que vocês estão pensando essas aulas e o chamamento desse público para participar dessa formação. Tá. O credenciamento, a gente vai estar com, como o Rodrigo disse, alguns editais em aberto. Eu queria, sempre a gente está tentando, como também o Rodrigo disse, descentralizar as ações. Então, nós temos formações pensadas para Fortaleza, região metropolitana e demais municípios do estado do Ceará, sempre tentando alcançar com a política pública os demais municípios que compõem o estado. E aí, o do credenciamento de profissionais, ele é um chamamento público para selecionar pessoas que possam dar formações de curto prazo, que são ações formativas de 3 horas, e cursos de 20 horas, né? E a gente pensou
que essas ações elas podem acontecer tanto em Fortaleza, como um desses pontos que o Rodrigo falou, que nós já firmamos parceria, Sertão Central, Cariri, Sobral, e demais municípios que possam ter interesse, a gente poderá fazer a parceria com o município para a execução da ação. Então, são 8 propostas de cursos de 20 horas e são 8 propostas de curso de ações formativas de 3 horas, né? Esse é o edital específico para o profissional designer vinha fazer ações formativas pelo Centro de Design do Ceará, a CUIA. Mas a gente vai abrir outro edital hoje, mais para o final do dia, de hoje para amanhã, que é o chamamento público de ateliês para prestação de ações de cooperação formativa. A gente quer selecionar um ateliê em Fortaleza, um ateliê na região metropolitana e um ateliê em demais municípios do estado do Ceará, para que esses ateliês, em parceria com a CUIA, possa possibilitar formação, né, uma formação agora um pouco mais complexa, de maior duração, de 160 horas, né, que tem uma carga horária mais robusta. E o objetivo da ação cooperativa é que esses estudantes que vão fazer esse trabalho de imersão nesses ateliês, eles saiam do processo aprendendo um ofício, aprendendo aquilo pelo qual ele está ali se debruçando ao longo de 3 meses. Mas, para além desses editais que são de formação, a gente vai ainda lançar até o mês de julho editais de pesquisa, né, de grupos de estudo, né, de feiras. Então, a galera tem que ficar atento às nossas redes sociais e ao site do Instituto Mirante para saber bem direitinho quando é que esses editais estão sendo lançados, acompanhar o processo desses editais. Perfeitamente. Acho que o som de um de vocês dois está voltando aí, acho que dá para, às vezes fica essa meio inaudível, mas deu para entender perfeitamente o que vocês estavam falando. Eu queria, Rodrigo, que você pudesse falar um pouquinho sobre essa descentralização, né? A gente sabe, eu já acompanhei a experiência de vocês aqui no município, em parceria com a Casa e também com o Antônio Rabelo, que é designer conhecido aqui na nossa região e também fora dela. Com uma experiência super interessante, né? E essa chegada no interior do estado, dessas parcerias com os equipamentos da Secretaria do Interior, isso fortalece essa proximidade e vínculos com esses artistas que muitas vezes estão aí para ser descobertos, têm a sua habilidade, mas não tem esse conhecimento necessário, a formação necessária para pôr em prática a sua arte. E eu queria que você pudesse compartilhar essa ideia. Eu acho que é mais ou menos isso, né? Descentralizar e estar mais próximo de quem produz essas artes no interior do estado. É mais ou menos assim, Rodrigo? Isso. A gente vem... a CUIA tem um ano, né, de constituição, aproximadamente. A gente tem pouca... Tá se constituindo agora, mas a gente, desde o início, assumiu esse desafio, né, que é uma proposição da Secretaria de Cultura, né, que a gente busque atuar no estado inteiro. E a nossa experiência com o Rabelo, como você citou, foi essa primeira experiência, já no primeiro ano de atuação, né, então foi um desafio muito grande, a gente ainda formando a equipe e entendendo, né, mas foi um aprendizado muito grande também. E foi muito, um resultado muito incrível também, né? Você pôde acompanhar também a conclusão daquele momento, com o lançamento da coleção de joias que aconteceu lá na casa de Antônio Conselheiro. E aquilo foi muito motivador para a gente entender que é possível abraçar, né, essa postura de trabalhar fora da capital, onde historicamente, né, esses recursos ficam investidos ali, mas que é muito pulsante, é muito viva a produção do design, né, do artesanato e né, no interior do estado. E a gente entende que é o papel da política pública, né, chegar ao alcance, né, onde tem menos
onde chegou menos, né, historicamente. Então a gente tem essa motivação e esse propósito, e entendendo que a gente está trabalhando para dar por luz ali, né, numa produção que já existe, que já é muito desenvolvida, que já é muito importante, e muitas vezes ela não tem a oportunidade mesmo de ter visualização, ter visibilidade. Então acho que esse é um dos papéis da gente atuar mais fortemente, né, no interior do estado, encontrando os parceiros, porque, enfim, né, sem parcerias a gente não conseguiria chegar. Eu acho que isso vai ser muito relevante para a gente conhecer melhor o design que é produzido no estado do Ceará, né, e colaborar também para a formação, para aprimorar a formação, né, dessas pessoas, de todas as pessoas. Perfeitamente, Rodrigo. Conversando com algumas das pessoas, dos estudantes, né, dos alunos que fizeram parte desse processo de formação com o Rabelo, eles saem assim realmente muito entusiasmados com tudo isso, dessa prática, da vivência, da troca de experiências com o artista, com o design, com a obra, com a peça, e essa criatividade aguça muito e pode despertar muitas outras oportunidades através de uma formação como essa. Mas, Cláudio, eu queria que você explicasse para a gente como é que vai funcionar a seleção. A inscrição vai até o próximo dia 25, quais são os critérios que vocês definiram para que as pessoas possam participar, porque também são vagas limitadas e é importante a pessoa fazer bem feita a sua inscrição para garantir a participação, né? Exatamente. A gente está colocando 5 critérios para a gente fazer a seleção. Primeiro, ter experiência na área ao qual a pessoa está inscrevendo a sua proposta, né? E isso pode ser comprovado por meio de portfólio ou currículo que é anexado lá no mapa cultural, que é por onde ele vai fazer a inscrição dele. Então, acho que a primeira coisa que é importante falar para todo mundo que está nos acompanhando é que as inscrições são feitas via mapa cultural, tá? E lá no mapa cultural, vocês podem entrar no site do Instituto Mirante, que lá tem um link que vai levar vocês lá para o preenchimento da ficha de inscrição no mapa. E no mapa você pode comprovar essa experiência na área por meio de anexos, seria o portfólio ou o seu currículo. Outra coisa que a gente avalia é a ementa da formação, da proposta, né? O inventário, até para ver se tem viabilidade de execução. A gente avalia também, que é um outro critério, se essa ementa está alinhada aos nossos valores, né? Que é propor um design decolonial, quer dizer, mais local, próximo da realidade das pessoas e dos territórios, né? Um design eficiente, regenerativo, político. Então, ver se existe algum tipo de alinhamento com esses valores. A gente também avalia os recursos didáticos que estão sendo propostos, né? Se são recursos, além da viabilidade, que propõem a criatividade, uma execução mais lúdica da proposta. E o último critério é mesmo um critério de viabilidade, né? Às vezes você tem uma proposta muito legal, muito interessante, lúdica, mas ela é inviável pelo tipo de equipamento que está sendo solicitado, às vezes porque precisa de um transporte, e no momento, não que a gente não possa vir a pensar nisso, mas a gente coloca o critério da viabilidade como um critério que é importante para a execução das nossas ações. Tá? Então, esses são os principais critérios de seleção das pessoas. Lembrando que elas têm que ter CNPJ, seja em titularidade própria, seja por representação. Então, a gente tem que lembrar que essas pessoas têm que, nesse processo, enquanto está fazendo a proposta, a gente está fazendo a seleção, está vendo a documentação, ver se o CNPJ está em dia, ver se as certidões negativas estão ok. Isso tudo facilita na hora do chamamento e da convocação. Perfeitamente. Cláudio, Rodrigo, muito obrigado pela participação aqui no nosso ponto de vista, muito obrigado pelas informações, e vamos agora, com essa participação de vocês, compartilhar essa boa notícia e que os nossos artistas se inscrevam e participem, conheçam um pouco mais sobre o Centro de Design, que eu acho isso fundamental para garantir a presença, né, deles nesses editais que estarão disponíveis a partir de agora. E a gente vai estar com
A gente vai estar com os tira-dúvidas, a gente vai estar com os passo a passo nas nossas redes sociais, se vocês puderem acompanhar. A gente vai ter lá várias instruções, né, para facilitar o acesso, porque, né, tem alguns passos para você se credenciar, né, junto à Secretaria de Cultura, no mapa cultural, e aí depois no edital, mas né, vamos ficar em contato pelas redes sociais que a gente consegue, e o próprio Casa do Conselheiro também é um parceiro que vai estar lá dando suporte e apoio nessas inscrições. Tá bom? Queria só Obrigado. o nosso Instagram, pode ser? Pois não, fica à vontade. Cuia Design Ceará, tá? @Cuia Design Ceará. Cuia, lembrando que é com K e tem um Y, tá? Para escrever corretamente e encontrar bem direitinho o nosso Instagram. E lá tem as informações, vocês podem fazer o acompanhamento também por lá, tá ok? Perfeitamente. Gente, muito obrigado pela participação e até a próxima. Obrigado. Tá, obrigada.